Bom, esse aqui é um caso de protocolo inferior que apareceu para a gente fazer. Fizemos o plano de orientação parafusado, como é tradicional de fazer, que a gente coloca só 2 parafusos, só 2 componentes, para que a gente consiga fazer o registro e fazer a montagem sem interferência de todos os componentes, de todos os parafusos. Fizemos sobre a crista alveolar esse plano de orientação, tá? Modelinho superior aqui, o paciente já tem uma prótese superior, uma prótese total, e aí a gente vai fazer o protocolo inferior. A questão é que quando a gente recebeu o registro de mordida, a gente identificou que é um quadro de classe 2, tá? Que aí montando aqui no articulador, a gente tem essa seguinte oclusão. É uma oclusão extremamente atípica, é uma oclusão extremamente complexa de se fazer uma montagem. Então é esse caso que eu vou mostrar para vocês hoje, que a gente vai fazer uma montagem de dentes para esse tipo de registro de mordida, para esse tipo de oclusão, tá? O rebordo dela é um rebordo bem reabsorvido, tem espaço para barra, tem espaço para dente, mas é uma situação aqui que exige da gente aqui bastante conhecimento, bastante esforço, bastante atenção, bastante cuidado também para manter a estética e a função. Nesse caso aqui eu vou precisar fazer uma nova base de prova ou estender essa. Vou analisar ainda como que fica mais fácil, porque a posição dos dentes que eu tenho que fazer para colocar o trespasse aqui, ela vai ser muito além do limite da base de prova que eu tenho hoje. A base de prova que eu tenho está sobre crista alveolar, só que a oclusão dela está passando. Então a gente vai precisar jogar os dentes inferiores aqui para conseguir fazer um pouco de função fonética, estética, posicionamento de língua, para que fique confortável para ela. Então, esse paciente é do sexo feminino, é uma paciente delicada, escolheu dentes cor B1. A pedido do cliente, a gente comprou os dentes B1 da Delara, foram os dentes que eles solicitaram, com um tamanho condizente com o que ela tem na arcada superior, para que a gente consiga fazer a oclusão, chave de oclusão, trespasse correto, e aí a gente vai começar a montar. Nova base de prova realizada aqui, mais extensa, pegando a região aqui onde vai dar suporte para o dente. Provavelmente eu tenho que desgastar esses dentes, para eu conseguir fazer a montagem. Vou ter que desgastar um pouquinho a cervical, não vou desgastar muito a manta, que ela já está um pouco fina. Então eu vou desgastando e vou montando, e a gente vai acompanhando. O desgaste é sempre nessa região, deixando côncavo, para a gente não perder suporte de ceroplastia. Eu estou fazendo fora da câmera por causa da poeira. Eu tenho um aspiradorzinho aqui de bancada, então estou colocando em cima dele aqui. Então, a montagem vai precisar ter desgaste em uma boa parte dos incisivos, pelo menos. Colocando uma cerinha, pedacinho de cera utilidade branca. Eu trabalho colocando uma cerinha para que eu consiga posicionar o dente na onde eu quero, acertar a linha média, tudo. A oclusão dela vai ter que ser essa daqui, ó. Ocluindo ali na fossa dos incisivos superiores. É um trespasse intensamente acentuado. Ainda tá saindo um pouquinho
da base de prova ali, mas é a melhor posição que a gente encontrou aqui pro dente. Não tem muito o que fazer. É uma mordida profunda. Eu não consigo tirar muito diâmetro, tirar muita altura desse dente, senão eu vou prejudicar bastante aqui em relação aos posteriores. Se o incisivo ficar muito curtinho, vai ficar esquisito. Então eu vou manter ele nessa forma. E aí na prova dos dentes a gente verifica até se realmente o paciente mordeu corretamente esse plano de orientação, porque às vezes o paciente pode ter tido algum problema na oclusão, na hora de fechar, questão da mandíbula, e ter ocluído errado. Então não é correto, não é o ideal a gente ter tudo isso de trespasse em relação ao inferior, ter o superior cobrindo tanto o inferior, mas é um caso completamente atípico, que nada aqui é ideal, nada aqui está dentro do ideal, nem a oclusão, nem posição de mandíbula. Então é um caso diferente, então a gente vai ter que tratar de uma forma diferente para que a gente consiga manter as funções mastigatórias e estéticas. Então aqui a gente vai seguir a montagem dessa forma. Vou analisar quando eu colocar os posteriores, se eu vou manter os incisivos dessa forma, se eu vou mexer alguma coisinha, se a gente consegue melhorar alguma coisa, que às vezes é no processo da montagem que a gente vai enxergando melhor. E prova em cera. E daí a gente vê. Para paciente jogar essa mandíbula para frente, eu acho que é muito difícil, por ela ser extremamente classe 2. Então, da gente ter algum problema de protusão, eu acho difícil, mas é em boca que a gente vai conseguir conferir. Como vai provar em cera, a gente vai seguir a montagem assim e depois a gente verifica como que vai ficar. Uma outra questão também, que eu não vou desgastar muito essa parte dos dentes, não vou tirar muito na altura deles, é que se caso esse paciente tiver feito um registro de mordida errado e eu tenha que remontar os dentes e seja muito diferente do que a gente tem hoje, e a gente tenha que remontar, e aí a gente tem uma situação que eu precise desse suporte, se eu desgastei eu vou perder os dentes e vou ter que gastar do próprio bolso para repor essa placa. Então, eu vou desgastar dentro do limite que eu tenho aqui, vou fazendo os desgastes dentro do limite estético e funcional, e aí prova. E aí depois, se precisar, ajusta mais ou não.
plano oclusal dessa paciente é ligeiramente torto. Esse lado sobe mais do que esse, tá? Então, a gente vai ter uma diferencinha de um lado e do outro. Mas esse é o plano oclusal da paciente, não é a posição no articulador. Que o registro de mordida ele foi posicionado corretamente.
Bom, então, por ser protocolo, esses 2 molares eu não vou usar. Vou só adaptar esse pré dentro do espaço. E eu faço dessa forma para conseguir manter a chave de oclusão, para que a oclusão se mantenha com função mastigatória e estética adequadas. Então a oclusão aqui deu certinho, tudo em ordem. Por lingual também. Desse lado aqui tá dando certo, preciso só encaixar aqui o primeiro pré agora. Já fiz o eixo de inserção aqui para ele ficar mais fácil. Agora é ver com carboninho para conseguir tirar os locais que estão pegando e conseguir fazer o encaixe aqui do dentinho sem desgastar lugar que não precisa.
por dentro não tem o que mexer, não. Depois que fizer a barra, a gente afina bem aqui, corta aqui. Por enquanto, vai ficar esse volumão aqui para provar a montagem de dente. A língua dela não vai gostar, não. Mas não tem muito o que fazer, para onde correr. Casinho difícil. E olha que a montagem ainda passou da base de prova. Continuou passando. Sacanagem. Um pouquinho é difícil.